Em 10 de janeiro de 2004, foi fundada em Ponta de Pedras a ASPELP-DJ, Associação de Professores para Estudos e Eventos Literários de Ponta de Pedras, Dalcídio Jurandir. Esta associação tem como missão promover e preservar o legado literário de Dalcídio Jurandir, um dos maiores autores do Brasil, cuja obra reflete a vida e a luta do povo marajoara. Quando eu era professor em Santana do Arari, fui para lá em 94, a convite da professora Edileuza, e notamos lá que os alunos se identificavam muito com textos que falassem da nossa vida, da nossa história, da nossa sociedade. Foi aí que eu tive contato com a obra Marajó, na antiga biblioteca de Ponta de Pedras, e passei a trabalhar alguns trechos como contos. E eles gostaram muito, a leitura ficou muito boa. Em 97 eu entro na UFPA para cursar letras, e daí para diante eu começo a participar de concursos de conto e poesia aqui mesmo da cidade, né? E tudo isso, né, já vai fazendo aí uma soma para o que vem acontecendo, para o que foi acontecendo depois. A professora Angelina entra em 98, na UFPA também, e é convidada pelo professor dela, Gunter Presley, a criar uma associação aqui em 2004, que nós chamamos de Associação para Estudos e Eventos Literários de Ponta de Pedras, Dalcídio Jurandir. Fazíamos a faculdade e deparamos com um alemão, uma matéria lá de literatura brasileira, e eu fiquei muito triste lá na universidade, que eu estudava, na Federal, porque quando começaram a falar sobre Dalcídio, eu não sabia nem quem era, muito menos sabia que era de Ponta de Pedras. E quando eu me apresentei, ele disse, você é da terra de Dalcídio. E aí, a partir daquele momento, começamos estudos sobre Dalcídio. Como pesquisador de Dalcídio Jurandir, a minha alegria em conhecer alunos e alunas das cidades do escritor, Ponta de Pedras e Cachoeiro do Arari, impulsionou uma força para realizar aquilo que um grande artista merece. Uma atividade de rememorar e criar oportunidades de ensino literário a partir da obra e do filho da Ilha de Marajó. As atividades do ensino dos estudos acadêmicos dos professores Angelina, Socorro e Tadeu são apresentados na antologia Dalcídio Jurandir, Bibliografia Geral e Estudos Críticos, publicado em 2014 e 2016, e impulsionarem a fundação da Associação dos Professores ASPELP. A professora Angelina encontrou mais força no professor e conhecido poeta Jonas, e os dois encontraram colegas como colaboradores. Lembro-me bem das primeiras horas com o radiologista Jorge Batista, das conversas com a professora Luciane e o contador de histórias Ednilson. Desde a fundação da associação, registra-se um trabalho exemplar nas escolas e na comunidade do município, e a sua representação. E, para não esquecer, os trabalhos artísticos e teatrais sobre a obra de Dalcídio. Com o ensino desse professor, que é um alemão, mas que conhecia mais o Marajó do que eu, que sou marajoara, e tanto eu quanto o professor Jonas voltamos para o nosso município e começamos a planejar algo para passar também o estudo para os nossos alunos, em nossas escolas, né? E estudar as obras de Dalcídio. Nós começamos a fazer palestras, divulgar Dalcídio Jurandir nas escolas. Além de Dalcídio Jurandir, também começamos a trabalhar os autores contemporâneos nossos que também estavam
começando, galgando na sua vida literária. E nós também fizemos esse tipo de trabalho nas escolas. Com publicações de livro, eu posso indicar aqui o meu primeiro livro, em 2007, pela Sejup, hoje pela Cultural Brasil, né, que teve muito apoio dessa instituição, da nossa instituição, da Aspelp-DJ. A Aspelp foi a nossa iniciação numa literatura mais organizada, né? Com uma entidade como referência. De Santana até 2004, na fundação da Aspelp, 2005, 2006 até 2010, nós tivemos uma Academia do Peixe Frito Ponta Pedrense, onde nós nos reuníamos na casa do professor Ednelson, né, e conversávamos sobre cultura de modo geral, mas principalmente literatura. A gente enfrentou muitas dificuldades no começo, né, porque não tínhamos um espaço. E eu cheguei a dividir a sala da minha casa, né, dividir bem no meio, né, para que a Aspelp pudesse ter um espaço para abrigar não só os livros, né, as produções, mas para nós nos reunirmos, né, fazermos determinados eventos e ali elaborar projetos, bem como isso a Aspelp, ela também me conceituou ao ponto de eu expandir também outros conhecimentos. Quem se reunia, né, a professora Angelina, professor Jonas, eu, professor Jorge, o próprio Ednelson, a Cristina Ribeiro, entre outros, nos reuníamos para fazer, né, esse tipo de atividade, né? Nós vimos nesse grupo que precisávamos de fazer uma espécie de movimento em Ponta de Pedras, movimento cultural e literário. E foi daí que nasceu, realmente, com o convite da professora Angelina para criarmos a Aspelp-DJ. E assim fundamos, legalizamos a associação com muito sacrifício, com a ajuda dos professores que formavam um grupo, somos 10 associados que começamos, hoje nós temos mais de 50. Eu recebi o convite da professora Angelina. Ela havia acabado de se formar em letras pela UFPA e nós já nos conhecíamos, eu e a professora Angelina, e ela sabia que eu já tinha um conhecimento sobre Dalcídio Jurandir, porque a minha mãe, que era professora, sempre nos falava, para mim e para os meus irmãos, que havia um escritor em Ponta de Pedras, que era muito famoso, chamado Dalcídio Jurandir, e que tinha escrito um livro chamado Chove nos Campos de Cachoeira. Um desejo, né, que surgiu mesmo da professora Angelina, de fundar uma associação que pudesse fazer a divulgação dos trabalhos e do nome de Dalcídio Jurandir. E foi aí que surgiu a Aspelp-DJ. Com relação à Aspelp, ao trabalho educacional, é muito importante, né? Eu também sou fundador da Aspelp, né? Uma ideia que nasceu do professor Jonas, professora Angelina, basicamente. Recebi o convite, abracei a causa. Trabalhamos no Estatuto, trabalhamos também na ata, fundamos e depois a Aspelp criou vida jurídica, criou personalidade jurídica e enquanto associação foi muito importante, trabalhou muito na divulgação, principalmente da obra do Dalcídio, que até então, em 2004, quando foi fundada a Aspelp, era desconhecida. Pouco se falava em Dalcídio Jurandir. Eu, inclusive, quando eu cheguei na universidade, cheguei propondo fazer um TCC sobre Dalcídio Jurandir, nenhum professor conhecia. Ninguém, pelo menos, teve o interesse para me orientar. Então, eu mudei para outro campo no meu TCC, porque não tinha condições de fazer, na época, um TCC sobre Dalcídio Jurandir, porque era desconhecido. E a Aspelp tem um papel muito importante nessa divulgação dessa obra tão importante, que hoje já é conhecido no Brasil. Falar da Aspelp é muito bom.
Eu estava no início, dentro das dificuldades que foi fundar. Dentro de um espaço onde um bando de loucos de professores queriam mudanças, queriam incentivar que houvesse dentro do nosso município a leitura, que houvesse mais incentivo para levando as pessoas a ler, a escrever. Ter criado essa associação foi uma esperança, foi um ponto, uma raiz que deu para incentivo para que o que houvesse hoje, essa abertura maior que é hoje, onde já teve o colóquio, que eu estava na primeira viagem do caminho de Dalcídio, fui daqui, a gente foi num barquinho para a Cachoeira do Arari, aí lá, aquele encontro lá na igreja da Matriz, lá em Cachoeira, lá, assim, aí na casa que Dalcídio viveu. Então, dentro do espaço, no início, era muito importante você ter essa abertura de conhecer esse caboclo marajoara e que nós, pontapedrense, não conhecemos. Então, como ele era muito mais falado lá fora do que aqui dentro do nosso espaço. A minha participação como membro da ASPELP, que é a Associação Literária, né, de Ponta de Pedras, é parte de uma inquietação, na verdade. Quando muito jovem, ouvia a música do nosso conterrâneo Francisco Bulhosa, uma música que fala de Ponta de Pedras e, naturalmente, fala do nosso escritor Dalcídio Jurandir. E, às vezes, ficava me perguntando sobre esse autor que o Chico Bulhosa falava, mas não tinha nenhuma referência. E a partir dessa inquietação foi que procurei pesquisar, né? Porque desde o final da década de 90 eu já escrevia alguma coisa, né? Alguns rascunhos que chamava de literatura, para participar de concursos literários no município, né, final da década de 90, e essa inquietação continuava, até que adquiri um livro chamado Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, mas parou por ali. Foi quando me informaram que a professora Angelina e o professor Jonas eram pesquisadores das obras dalcidianas, e procurei essas pessoas que muito me ajudaram nessas pesquisas e, aproveitando a oportunidade, me convidaram para fundar, né, a ASPELP, que é de suma importância hoje para a divulgação não só de Dalcídio, mas de escritores paraenses e de escritores contemporâneos, como Jonas, como Marcos Samuel, como a professora Angelina, eu também que escrevo, né? E passamos a estudar, participar dos colóquios, fazer colóquios aqui em Ponta de Pedra, participar principalmente do primeiro, que foi os 60 anos de Chove nos Campos de Cachoeira. Que são reuniões e conferências sobre Dalcídio, e os alunos participavam amplamente conosco. De 2004 até 2009, nós tivemos uma missão, porque em 2009 seria o centenário, foi o centenário de Dalcídio. Então, nós tivemos a missão de fazer essa divulgação e, mais do que isso, participar amplamente de um trabalho sobre o centenário de Dalcídio. Em 2009, nós fomos lançar a campanha do centenário de Dalcídio Jurandir, fazer o seu centenário. Então, nós como Marajoara, eu, Angelina da Costa, e professor Tadeu Gama, e mais o doutor Gunten, representando Belém, professor Tadeu representando Cachoeira e eu representando Ponta de Pedras. Então, foi prazeroso, gratificante nós reunirmos
com artistas como Dira Paz, que estava fazendo um documentário, a família de Dalcídio Jurandir. Então, foi muito gratificante entrar naquela fundação e encontrar Dalcídio no meio dos grandes escritores do modernismo, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros. Então, ficamos alegres e lançamos de lá a campanha do seu centenário. Passamos uma semana no Rio, participando desses eventos e lançando, e viemos para Ponta de Pedras, passamos também uma semana estudando das obras e os eventos. Terminamos em Cachoeira do Arari, mais uma semana. Em janeiro de 2009, nós fomos até Cachoeira, fomos visitar a casa onde Dalcídio morou, onde ele viveu, em Cachoeira do Arari. Pudemos trazer, participar junto conosco, os filhos de Dalcídio, que foi a Margarida e o filho de Dalcídio. Eles vieram até Ponta de Pedras e daqui nós seguimos para a Cachoeira do Arari, para que eles pudessem ver a casa onde morou o pai deles e conhecer as duas cidades, a cidade onde nasceu Dalcídio, Ponta de Pedras, e a cidade onde ele morou até os 9 anos. E nesse ano também, a Feira Paramazônica do Livro foi sobre Dalcídio Jurandir. O homenageado foi Dalcídio Jurandir e todas as atividades, todos os eventos que houveram neste ano e principalmente na Feira do Livro foi sobre Dalcídio. E nós participamos amplamente como associação, a primeira associação no município sobre Dalcídio Jurandir. Essa associação deu origem ao que hoje temos a Academia Pontapedrense de Letras, que está reunindo 10 literatos, escritores e amantes da literatura, que vão apoiar, continuar o trabalho que a Aspelp já faz e ainda continua fazendo. A gente apoia e acrescenta. Em uma reunião que nós tivemos há alguns anos atrás, acho que uns 8 ou 10 anos atrás, ainda o nosso amigo Emiliano ainda estava entre nós, o professor Jonas começou a amadurecer a ideia de se criar uma academia de letras. A associação Dalcídio Jurandir, ela foi o embrião do que hoje nós temos também a Academia Pontapedrense de Letras. Então, ela foi muito importante para que hoje nós tenhamos essa academia. E com essa academia, nós estamos melhor divulgando a questão da literatura em Ponta de Pedras e fora de Ponta de Pedras. Porque, repito, nós também participamos de encontros, feiras. E hoje nós temos no nosso município a Aspelp, DG, e temos a Academia de Letras, que eu também estou inserida nela. Então, eu me sinto muito gratificada, muito feliz por comungar com eles desse momento histórico do nosso município, porque, para mim, é um momento histórico para o nosso município. A professora Angelina, que começou com ela, o professor Jonas, e depois veio os demais, que hoje fazem parte, eles trouxeram, e daí o nome de Dalcídio começou a fazer parte da convivência da nossa cidade. Então, é muito gratificante hoje ter na nossa cidade, conhecer quem foi Dalcídio Jurandir, Esse grande escritor, esse renomado escritor, que fez muito pela literatura brasileira amazônica. Então, hoje nós nos sentimos agraciados, porque conhecemos a obra desse autor. Aqui no Marajó e no Pará, principalmente, o Dalcídio hoje é lido, é conhecido e tem uma importância, uma magnitude muito grande. Mas a Aspelp, portanto, tem um papel fundamental. A Aspelp trabalhou muito, incansavelmente. Tem pessoas na Aspelp que trabalharam mesmo incansavelmente para divulgar essa obra do Dalcídio Jurandir.
Isso realmente foi muito importante, gente. E além da importância, né, deu visibilidade a esse nosso escritor maior. Alcídio Jurandir é o escritor maior, talvez até do Pará, um dos maiores do Brasil, que infelizmente só veio ter reconhecimento há pouco tempo. Foi muito gratificante conhecer esse conterrâneo que fez muito pelo Marajó, fez muito pela Amazônia, né? Então, fazer esse pequeno documentário é uma coisa muito especial para mim. Para mim, que não conhecia nada, embora fosse moradora de Ponta de Pedras. Então, por isso, não sou eu, mas todos os 10 professores e os demais que nós já associamos também, eu acho que essa honra é de todos nós, não é só minha. E para finalizar, gostaria de ler o que o pai de Dalcídio escreveu para nós pontapedrenses, que muitos não sabem. Alfredo Pereira, pai do escritor, manda-lhe uma carta falando sobre o impacto do prêmio nos moradores de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Ponta de Pedra, 3 de outubro de 1940. Dalcídio, tenho aqui sido constantemente felicitado pela tua vitória no concurso Dom Casmurro. Porque dize os felicitantes de Ponta de Pedras que você é a prova cabal de Ponta de Pedras, que tem em ti o seu máximo representante intelectual. Aguarda-se a publicação do livro. Se outro assunto, mando-lhe lembranças e saudade a todos e a bênção do seu pai e amigo, Alfredo Pereira. Minha infância foi roseira, hoje conservei um jardim. Me lembro de Cachoeira, cidade rainha do Arari. Minha infância foi roseira, hoje conservei um jardim. Me lembro de Cachoeira, cidade rainha.